Uma boa noite a todos. Vamos mais uma vez estar estudando a palavra do Senhor. Que todos estejam bem, é a nossa oração aí nos seus lares. Nós estaremos, se Deus quiser, reunidos na igreja para a celebração da ceia do Senhor. E nós temos duas ordenanças de Cristo para a vida do crente. É o batismo, mas sabemos que aquele malfeitor da cruz, ao lado de Jesus, se converteu, foi salvo naquele instante e não teve tempo para o batismo. Também temos aprendido que não participar da ceia, podendo participar, é alguma coisa que está errada na vida da pessoa, precisa se acertar e participar da ceia. Mas nesse impedimento da pandemia, não é pecado não participar da ceia do Senhor. E comunhão é estar juntos. Então, comunhão é para aqueles que se reúnem. Virtualmente não tem essa comunhão, mas pela mensagem que nós vamos falar, que é o véu se rasgou de alto a baixo, fica aqui a nossa meditação para essa preparação interior da celebração da ceia do Senhor. Sabemos que quando for possível, todos nós estaremos aqui. O próprio Jesus participou daquela última ceia e disse que lá no céu ele participaria novamente de uma ceia, e aí com todos os salvos, todos os redimidos. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículos 50 e 51. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Que Deus nos abençoe para essa meditação. Naquele tempo do Velho Testamento, com as andanças do povo de Israel, e para que Deus se manifestasse a eles, foi construído o tabernáculo, uma tenda, onde Deus se manifestaria, onde Ele teria a sua presença no meio do povo. E tudo que foi dito para Moisés, ele fez. E esse tabernáculo era portátil, porque eles andavam por lugares diferentes, então recolhiam aquela tenda, o tabernáculo, e armavam no outro lugar onde eles paravam. Temos que os elementos sagrados estavam nesse tabernáculo e a arca do Senhor no lugar santo dos santos, pois havia o lugar santo e o santo dos santos. Em volta desse tabernáculo existia o átrio, onde o povo podia se chegar, e ali era o local do altar do holocausto, onde o animal era sacrificado em favor do povo. E o que nós queremos frisar bem nesse tabernáculo era o véu que fazia a separação do lugar santo do santo dos santos. Um véu espesso, um véu fazendo exatamente a separação, porque Deus se manifestava no lugar santo dos santos, e nesse lugar somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia estar ali, e era gloriosa a presença do Senhor nesse tabernáculo. Passado esse tempo, quando o povo teve um lugar fixo, ali construíram o templo, e esse primeiro templo foi o templo de Salomão, e já não existia, não havia mais necessidade do tabernáculo. E o templo de Salomão é dessa data de 961 a.C., e que na verdade ficou ali em pé até 586, quando Jerusalém é invadida e Nabucodonosor destrói tudo ali,
levando cativos para a Babilônia. Depois vem o segundo templo, em 460 a.C., naquela reconstrução dos muros, as portas que estavam queimadas. Essa leitura nós temos ali em Esdras e Neemias. Mas queremos frisar pelo templo que a divisão era a mesma, o lugar santo e o santo dos santos. E o véu que separava, o grosso véu que estava ali, desde o tabernáculo, agora no templo. E esse véu fazia a separação do lugar santíssimo, do lugar santo, e no lugar santo nós tínhamos o altar do incenso, a mesa dos pães e o candelabro, tudo com o seu significado para o povo de Israel. E no lugar santíssimo a arca da aliança, também ali com os elementos dentro dela, muito reverenciada, os querubins enfeitando essa arca, e a arca simbolizando essa presença do Senhor. E separando o lugar santíssimo do santo estava este véu, que tinha a espessura de 12 centímetros, assim uma mão aberta, bem grosso este véu, com 18 metros de altura por 9 de largura. E esse véu, o nome em hebraico quer dizer separação, é um lugar que barrava a passagem de qualquer pessoa. Nem o sacerdote podia estar entrando ali, senão o sumo sacerdote, aquele mais preparado, aquele mais santificado, no seu turno, tudo com bastante obediência, para estar na presença do Senhor. Então o véu estava ali para fazer essa separação. E o que significava aquele véu? Em primeiro lugar, o símbolo da presença de Deus, de maneira velada, de maneira a estar ali onde o olho humano não poderia ver essa glória de Deus. O homem pecador não poderia contemplar essa grandeza e majestade do Senhor sem ser morto ali naquele momento. Então é o símbolo da presença de Deus que estava nessa separação deste véu. Segundo lugar, ao mesmo tempo que era um impedimento à presença das pessoas, pois todos pecaram e destituídos, longe, separados estão da glória de Deus. O pecado não poderia estar na presença do Senhor. Então o véu fazia essa separação, nem por curiosidade, era para se levantar aquele véu e olhar para aquele lugar santíssimo. Mateus 27:50 nos diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. E o versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso vem acontecer na morte de Cristo. Isso veio acontecer no momento quando as pessoas estavam ali sacrificando os animais, muitas pessoas aos pés da cruz, acompanhando aquela crucificação, e outros estavam ali para aquela rotina dos sacrifícios dos animais, para o perdão dos pecados, mas exatamente 3 horas da tarde puderam presenciar algo grandioso, que foi este rasgar do véu, porque com a morte do Senhor Jesus Cristo já não fazia mais sentido aquele véu, e ele é rasgado de alto a baixo, ou seja, vindo do Senhor, do alto para o homem abaixo. E aquele véu então agora rasgado
quer dizer que não existe mais separação do homem para estar diretamente com o Senhor. Hoje esse véu já não separa mais, já não existe mais, não existe essa divisão. Qualquer um de nós, como sacerdotes do Senhor, temos livre acesso a Deus. Temos pessoas que têm o seu poder, o poder político, e é muito difícil estar indo até elas. Tem que se passar pelo detector de metal, tem que se ter uma senha, tem que ter hora marcada, e muitos nem tentam porque pensam que não vão conseguir mesmo. Mas aqui nós temos que, para falar com Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, que em amor enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar, para perdoar os nossos pecados, este nosso Deus nos atende a qualquer momento. Podemos chegar diante dele. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Claro, aquele que vai estar preparado, aquele que mesmo em pecado, mas procura Deus para o perdão, Deus aceita, por causa do sacrifício do seu Filho, 3 horas da tarde, expirando, o Senhor entregou o seu Espírito, e dizendo assim: está tudo consumado, e o Pai aceita o sacrifício do seu Filho, o seu corpo que é dado por nós em sacrifício, e o seu sangue derramado em nosso favor, o seu corpo que é partido para o perdão dos nossos pecados, o seu sangue derramado em nosso favor, na nova aliança de Cristo para conosco. Isso tudo nos faz ter livre acesso a Deus. Hoje, qualquer coisa que aconteça com as nossas vidas, ou em todo tempo, em todo momento, nós podemos buscar a presença de Deus, de ter a presença de Deus nas nossas vidas, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, e nós só vamos ao Pai através de Jesus. Que grande bênção, que maravilha o que Deus fez por nós. Diz a palavra que ninguém busca a Deus, nem ninguém procura por Deus, mas Ele nos buscou, Ele veio atrás de nós, Ele foi atrás da ovelha desgarrada, Ele nos traz para junto de si. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em pastos verdejantes, me dá águas tranquilas. Esse é o bom pastor que cuida de cada um de nós. Temos, portanto, que o véu se rasgou, e com esse véu rasgado de alto a baixo, através da morte de Jesus, nós temos livre acesso direto ao Pai, acesso direto a Deus. E lá em Hebreus capítulo 10, nos versículos 19 a 22, nós lemos assim, de forma maravilhosa para nós, verso 19 de Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, que gostoso sermos todos irmãos, Deus nosso Pai, irmãos de Jesus também. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, vontade para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo propicia a todos nós esse livre acesso. O que era somente uma vez por ano para o sumo sacerdote no lugar santo dos santos, nós hoje temos livre acesso, porque o véu já não separa mais. Irmãos, que grande bênção é essa
de nos achegarmos diante do Pai, que ninguém se acanhe, que ninguém fique com medo, que ninguém só queira dar uma espiada. Não existe mais o véu, é livre acesso. Vá com coragem, vá com vontade. Mesmo o maior dos pecadores pode se achegar diante da santidade de Deus e pedir a Ele o perdão, e o sangue de Cristo nos cobre de todos os pecados. Temos em Cristo Jesus a remissão dos nossos pecados, por isso Deus nos aceita para, com intrepidez, nos chegarmos até Ele. E um dia nós estaremos diante do Senhor, Ele no seu trono majestoso, Ele que estará julgando todas as pessoas, todas as nações em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor é um Deus invisível, mas a sua glória, a sua luz, a sua manifestação, nós estaremos percebendo. Quão glorioso será esse dia. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: olha, eu nem quero ir para o céu, porque eu não vou me adequar lá, por causa desse clima de santidade, de louvor, de anjos, e imaginando dessa forma o céu, embora nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que são salvos. E eles, na loucura deles, dizem assim: eu quero ir logo para o inferno, porque lá vai ter bebida, lá vai ter a farra, como se fosse assim. Não sabem, não conhecem as Escrituras, de que estarão sofrendo eternamente, e somente o sangue de Cristo pode nos libertar, pode nos levar à presença do Senhor. E tudo isso nós temos na ceia do Senhor, quando temos os elementos do corpo de Cristo, que foi partido por nós, quando temos o sangue do Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário também em nosso favor, para pagar pelos nossos pecados. Ó, que nasça em nós os corações gratos por tão grande amor de Deus para conosco, nos livrando do inferno e nos levando para estar diante dele, desde já, nessa vida terrena. Somos abençoados, tribulações temos, mas grandes são as bênçãos daqueles que temem o Senhor, e grandes são as tribulações, e sem saída para aqueles que se esquecem de Deus, e ainda a perdição eterna. Então louvemos ao Senhor de todo o nosso coração pelo que Deus fez para conosco. Então, livre acesso, livre entrada no Santo dos Santos, na presença de Deus. O versículo 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu foi rasgado, o corpo de Cristo foi rasgado, e é por aí que nós entramos, pelo corpo de Cristo, pela sua carne, que é um novo, um vivo caminho. Essa é a consagração de Deus, não mais aquele véu de pano, daquele material, mas sim o próprio corpo de Cristo, a própria carne, o próprio sangue de Jesus. Versículo 21: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O sacerdote é que fazia essa intermediação, era o sumo sacerdote que podia entrar no lugar santo dos santos, e hoje nós temos em Cristo Jesus o nosso sumo sacerdote, aquele que nos apresenta diante de Deus, aquele que intercede por nós. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando participamos da ceia,
temos toda essa lembrança, temos essa memória do que Cristo fez por nós. E temos o versículo 22 que nos diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de sua má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, vários elementos aqui, porque também não é brincadeira, não é para todo mundo, nem todo mundo se congrega, nem todo mundo tem a condição de participar, nem todos vêm para a igreja, nem todos procuram entender sobre esse caminho, não sabem deste caminho, mas aqui diz para aqueles que são do Senhor, que encontraram esse caminho, ou que foram encontrados pelo Senhor, olha, aproximemo-nos. Antes não podiam nem chegar perto, eram avisados de que não poderiam estar ali naquele lugar santíssimo. Então muitos poderão pensar: não, Deus é tão santo, eu pecador, eu quero distância de Deus. Mas não, Ele nos convida, aproximemo-nos do Senhor, aproximemo-nos da sua presença, da sua santa presença. De que maneira? Com um coração sincero. Eu quero fazer isto porque é o melhor para a minha vida, porque eu reconheço em Cristo o meu Salvador, eu tenho em Deus o meu Pai que me ama, e eu não merecia nada disso, mas pela sua graça eu posso me achegar a Ele. Ele é gracioso para comigo, graça, favor imerecido por esse pecador. Então, um sincero coração, sinceridade para ter comunhão com o Senhor, sinceridade para se achegar junto dEle. O coração do homem é enganoso, é insincero no seu natural, mas para esse encontro com Deus precisa haver essa sinceridade. Como já foi dito, até mesmo o maior dos pecadores pode-se chegar com um coração sincero de arrependimento, de estar ali diante do Senhor, com o coração convertido. Então, coração sincero. Depois, em plena certeza de fé, é uma atitude de fé. Eu sei que esse véu foi rasgado, eu creio nisso, eu creio que eu posso entrar na presença de Deus pela fé. O caminho é pela fé. Então eu tenho certeza, eu tenho essa plena certeza de fé que é assim que funciona, que foi isso que Cristo fez por mim. Ele abriu o caminho para os céus e eu vou nessa pela fé. Depois fala novamente do coração, tendo o coração purificado de má consciência. Então, coração, consciência. Coração é um pensar, e esse pensar do coração muitas vezes são para as coisas do mundo. Então aqui é necessária uma transformação. Quando alguém ama uma pessoa e se aproxima dela e se dedica a ela, faz com um coração sincero, numa consciência sincera do que está fazendo, depois daqueles votos de casamento, é nesse sentido. É um coração purificado, um coração lavado pelo sangue de Cristo, e também tirando uma má consciência, tirando os pensamentos maus, tirando toda a arrogância, toda a soberba. Então, gostoso é se apresentar assim diante do Todo-Poderoso. E ainda diz: e lavado o corpo com água pura. Não na ideia de tomar um banho com uma boa água pura, e com isso nos aproximarmos de Deus. Não, a lavagem do corpo aqui com essa água pura. O que é a água pura? É a palavra de Deus.
lavado pela palavra do Senhor. A Bíblia é qual água que me limpa, limpa o meu coração, limpa o meu ser, limpa o meu corpo todo. Não é a ideia da sujeira humana. Alguém numa situação terrível, como a da guerra, em meio àquele lamaçal, aquela fuligem toda, e ele então vai se aproximar de Deus ali, sujo no corpo, mas limpo no espírito. Alguém certa vez pegou um embrulho que era o seu alimento, e ali é tudo feito às pressas. Ele então pegou o seu alimento e viu que estava envolto dele e reconheceu palavras da Bíblia, páginas da Bíblia, e ele pôde parar um tempo ali e meditar naquelas palavras que foram um grande conforto para o seu coração, e ali ele entregou a sua vida ao Senhor, sujo no corpo, mas limpo no coração, limpo na alma, limpo na consciência, lavado pela água pura da palavra de Deus. Portanto, irmãos, fica essa meditação para participar da ceia do Senhor, e se for apenas no desejo de participar dessa ceia, mas com esse entendimento de que o véu se rasgou e agora temos um vivo e novo caminho, para com intrepidez nos achegarmos à presença de Deus. Faça isso, busque ao Senhor, Ele tem o maior prazer de que você fale com Ele, de que você esteja na presença dEle. Ele quer te abençoar, Ele quer te mostrar o jeito certo de viver. Ele tem amor para com você, Ele te salvou, Ele tem graça para contigo, e um dia viveremos a vida inteira na presença dEle, mas você já pode estar fazendo isso desde já, com intrepidez, com segurança, com coragem, com gosto, com o coração limpo, com a mente limpa. Faça isso e seja abençoado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.